A expressão "o economista da poltrona" é uma expressão utilizada muito comumente, talvez inventada pelo Keynes, para se referir àqueles economistas que ficam sentados o tempo inteiro, que não conhecem o mundo real. Então, tá começando a gravar esse vídeo sentado numa poltrona não é um bom começo. Mas vamos lá, vamos começar. Nosso assunto é o Índice de Desenvolvimento Humano. E por que é importante falar do índice? Apenas porque ele é um índice conhecido, ele é um índice que aparece nos jornais, ele é um índice aos quais algumas pessoas já escreveram, muita gente já escreveu sobre ele, talvez seja o índice mais reconhecido nesses últimos 20 anos das histórias todas diferentes dos indicadores. Não, ele não é importante apenas por ser conhecido. O IDH é importante porque ele traz uma mensagem atrás disso, ele traz uma mensagem de que o crescimento econômico ele não é só o que importa para definir a qualidade de vida das pessoas, para definir a qualidade de vida de uma sociedade. O que importa é mais do que isso, o que as pessoas fazem com aquele dinheiro, o que elas fazem com os recursos. Então, de uma maneira bastante conservadora, o que o IDH faz é colocar junto com a ideia de renda, com a ideia de recurso, outras duas dimensões que são reconhecidamente importantes para a qualidade de vida de todos nós. Dimensões que são básicas, dimensões que são essenciais. Como o quê? Como saúde e educação. Então é difícil esquecer, porque o IDH ele não tem 20 dimensões. O IDH tem 3 dimensões. Ele tem a renda, e é o aspecto conservador do IDH, ele não se livrou da renda como um todo, porque ele também reconhece que a renda serve para que as pessoas possam fazer outras coisas importantes nas suas vidas, mas ele fala de saúde e de educação. E parece que essas duas áreas são áreas que sempre estiveram lá, que sempre foram importantes, que governos e sociedades sempre reconhecem a sua relevância, mas o que nós vemos, não apenas hoje, mas historicamente? Nós vemos que são duas áreas muito deixadas, principalmente por países em desenvolvimento. Nós temos pouco investimento em saúde, pouco investimento em educação, como uma característica do subdesenvolvimento de várias sociedades, até mesmo aquelas que têm o seu produto interno bruto maior. Mas o que eu queria dizer não era só isso, não era só dar o conceito do que é o IDH, definir as dimensões do IDH. Não vou explicar o que é desenvolvimento humano, essa é uma outra conversa. Mas o que eu queria chamar a atenção é que em 2010 foi feita uma reformulação, uma revisão do IDH. Não se mexeu nas 3 dimensões que eram as dimensões principais do IDH. Quais eram elas? Repito, junto com a renda, saúde e educação. Não se mexeu nisso. Mas foram mexidas outras 3 coisas que são importantes. A primeira delas são as variáveis. Dentro de cada dimensão nós tínhamos um conjunto diferente de variáveis. Então, para a questão da saúde nós tínhamos expectativa de vida ao nascer. Ou seja, o bebezinho nasceu hoje, quantos anos esse bebezinho vai nascer? Bom, isso não se mexeu. Não se encontrou grandes problemas com aquele indicador e da mesma maneira não foi nada que teve durante esses últimos anos muito aberto a crítica. Mas nos outros 2 a história foi diferente. Por quê? Porque quando chega na área da educação, nós tínhamos alfabetização e a alfabetização tinha problemas. A alfabetização é para falar da educação de quem já parou de estudar. Mas a alfabetização é muito básica, então para aqueles países mais desenvolvidos, nos quais as pessoas já eram 100% alfabetizadas, não fazia muito sentido falar de alfabetização. Além disso, tem pessoas que são alfabetizadas, pessoas que não são alfabetizadas e pessoas que são mais ou menos alfabetizadas. A alfabetização era um indicador apenas de 0 ou de 1. E quem ficava no meio, que é muita gente que fica no meio, não tinha então um indicador que captasse essa deficiência de pessoas que sabem algumas coisas, mas não sabem muitas. Por outro lado, a outra variável que sentava, que era a taxa de matrícula na educação, era uma variável que tinha um problema, que é um problema fundamental. O grande problema das taxas de matrícula é que ela não fala
sobre o que vai acontecer com essas crianças. Você pode estar lá, parado, sentado, a gente vê muito em aula, e nada está acontecendo. Você está pensando em outra coisa, você está longe. Então, a ideia foi substituir essas duas variáveis por variáveis que tivessem melhor integradas. Foi feita a opção de se escolher, ao invés da alfabetização, os anos médios de estudo das pessoas acima de 25 anos. Uma pessoa estudou 5 anos, outra estudou 6 anos, 5,5. Você vai lá, tira metade. Vai adicionando mais pessoas e vai tirando a média dos anos de estudo que as pessoas têm. A média de anos de estudo no nosso querido país é um pouco mais de 7 anos, 7,2, 7,3, aumentando, mas aumenta muito pequeno. E é menor em comparação a muitos outros países da América Latina, muitos nos quais já estão na faixa dos 9, dos 10 anos de estudo. Veja que para você terminar o segundo grau ou o ensino médio, você precisaria pelo menos 10, 11 anos de estudo. Então isso nos dá uma configuração de quem do ponto de vista dos anos médios de estudo, a nossa pessoa média vivendo no Brasil. Por outro lado, a taxa de matrícula foi substituída pelos anos esperados de estudo, ou seja, quando você entra na escola, lá de criancinha, quantos anos se espera que você permaneça na escola? É a mesma coisa que a expectativa de vida. Por isso que algumas pessoas chamam de expectativa de vida escolar. E essa expectativa de vida escolar, ela é importante porque ela não fala daqueles que já pararam de estudar. Ela fala daqueles que continuam estudando, ou que estão estudando. Ela dá uma ideia de futuro. No Brasil é um pouco melhor. Se situa entre 13,8 e 14. Né? Tem algumas oscilações, dependendo de quem está fazendo a conta, dependendo da revisão. Mas algo por volta de 14 anos de estudo, o que é um sinal bem melhor do que os nossos 7,2 que ficaram lá atrás. Quando chega na renda, a renda foi modificada também. Na realidade, era o PIB per capita, Produto Interno Bruto, médio, pela população. No entanto, o que acontece é que, na realidade, esse produto, ele é o que se produz, mas parte é enviado para fora em formas de lucros, parte vem como formas de lucros. Isso não é um problema para países muito grandes, mas é um problema para países pequenos e que recebem muitas remessas do exterior ou que enviam muitas remessas para o exterior. E nesse caso, para ter uma ideia de o que está disponível para as pessoas gastarem, o que tem a ver com o bem-estar das pessoas, se optou pela renda nacional, ou seja, o conceito principal é sai do interno, que é o que se produz dentro da fronteira, mas não diz de quem é, para o conceito de nacional, que fica na mão das pessoas que vivem naquele país, e que então dá uma ideia melhor. Essa foi a primeira classe de mudanças que foi feita, que foi mudanças de algumas variáveis. Não se mudou saúde, se mudou tudo de educação e se mudou um pouco, como a gente viu, de renda. Por razões justificáveis, as variáveis foram modificadas para que nós pudéssemos ter melhores instrumentos. O segundo ponto, que é relevante nessa mudança, é que muitas vezes, como são 3 dimensões, você podia fazer uma dimensão e uma dimensão bem, as outras duas poderiam estar mal, e essa que está bem, que poderia ser a renda, poderia compensar as outras duas. Mas qual é a diferença? A diferença é que renda é uma dimensão meio, e saúde e educação são dimensões fim. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa dimensão fim é porque que a renda serve. A renda serve para a gente viver mais, viver melhor. A renda serve principalmente para a gente conseguir florescer como ser humano. A educação é um elemento muito importante para isso. Então vejam, esse ponto é um ponto importante porque você tinha uma substitutibilidade, olha que palavrão agora, uma substitutibilidade perfeita entre essas dimensões. Por que era perfeita? Porque era linear. Você perdia 0,1 e 0,1 na saúde e educação e você colocava 0,2 no indicador da renda e estava tudo compensado, um pelo outro. Então veja, nós saímos de uma média aritmética, que é essa média que a gente soma A mais B mais C,
e divide pelo número de elementos, no caso tem 3, divide por 3, e fomos para uma média geométrica. O que quer dizer a média geométrica? Ao invés de somar, você multiplica. E ao invés de dividir, você tira a raiz, sim, a raiz, aquele negócio que parece um V, mas depois faz a parte lá em cima, né? Faz o teto lá em cima e tira a raiz de acordo com o número de elementos que você tem. No caso, a raiz cúbica, dado que eram 3 elementos. Isso complica um pouco o cálculo, mas, por outro lado, faz com que, para que exista essa compensação, você tenha uma compensação agora que não é aditiva, mas é multiplicativa. Então, dificulta a substitutibilidade entre essas dimensões. Essa foi a segunda classe de mudança. A terceira classe de mudança é que quando você calcula o IDH, o que você faz? Você vê o mínimo e o máximo. Os mínimos e os máximos atingidos são muito importantes. Por quê? Porque juntos eles dão a distância que se espera que se percorra. Antes, esses mínimos e máximos, que são chamados postos, eles eram chamados postos fixos. Qual a ideia do posto fixo? É que você define, você predefine. Então, é uma vantagem. Você tem sempre, por exemplo, a mesma distância. No caso, na nossa fórmula, o mesmo denominador. E esse denominador faz com que a comparação de um para outro seja uma comparação que dê sempre o mesmo resultado. O que eu quero dizer com isso? Que quando você tem o mesmo denominador e passa de um ano para outro, pelo fato do denominador ser o mesmo, é comparável. No entanto, muitas pessoas diziam que era arbitrário isso. Por que você botou 85 para a taxa de expectativa de vida? Por que não colocou 84? Por que não colocou 90? Por que não colocou 100? Então, o que foi feito em 2002? Em 2002, o que foi feito foi simples. Vamos pegar o que tem, vamos olhar para o que tem e vamos ver o mínimo e vamos ver o máximo. Claro, algumas coisas, o mínimo é definido mais pela lógica do que pelo observável, principalmente algumas taxas. Uma taxa, por exemplo, de matrícula não vai ser mais do que 100%, mas lembre-se, a gente não está usando mais taxa de matrícula. Mas, por outro lado, uma expectativa de vida, você pode pegar uma expectativa de vida que se observa, em geral, a do japonês. Então, você pega a expectativa de vida como máximo. E quando você calcula o indicador, você pega essa distância entre o mínimo e o máximo e você vai ver em cima a distância que o país percorreu naquela dimensão. Você vai pegar o mínimo que se observa naquela dimensão e vai ver a distância do mínimo até a distância que o país percorreu e você vai dividir aquilo pela distância máxima possível. Ou seja, no fundo o IDH lhe diz o quanto que de 0, começando em 0, até 1, que é um 100%, o quanto que percentualmente aquele país andou. Você vê aquela distância, os números são todos dados dentro dessa dimensão 0 e 1, você vê o quanto que ele andou. Agora, o problema que a gente tem é que com posto variável, que é o posto no qual você observa, você de um ano para outro você não pode comparar. Então, quando você chega, por exemplo, para definir o IDH de determinado ano, não basta olhar o número do IDH anterior. Então, aqui é que os problemas surgem, aqui é que as grandes questões metodológicas relacionadas ao índice de desenvolvimento humano surgem. Por quê? Porque um procedimento considerado correto hoje é o procedimento de, quando você tem a informação nova, você vai lá e recalcula a informação velha. Só que quando você recalcula a informação velha e faz a comparação entre essa informação recalculada e a informação nova, essa comparação também ela não é muito precisa. Por quê? Porque esse recálculo ele nunca existiu. O que existiu, o que foi manchete de jornal, o que as pessoas discutiram, foi aquele número como ele era. Então, se você segue recalculando, você segue dando uma variação do IDH, que é uma variação que nunca aconteceu, apesar de ser correta. E muitas vezes são apenas os técnicos que fazem essas contas, que têm ideia de como essas contas são feitas. Então, o público, que é o principal objetivo do Índice de Desenvolvimento Humano, que é ser informado para que ele possa cobrar dos seus governos, para que exista uma crítica
social, principalmente as dimensões de saúde e educação, fica sem base, fica sem ter o que fazer. Porque efetivamente você guardou o seu recorte de jornal do ano passado, que dizia que o IDH tinha um ponto, e agora você vê não apenas um número diferente está tudo bem, você vê que esse número foi calculado de tal maneira que a variação para dizer que se subiu, para dizer se desceu, foi feita com base no contrafactual, no recálculo daquele ano que nunca existiu. Então, bom, era essa a mensagem de hoje, espero que tenha ficado clara. Se não ficou clara, a gente tem aqui também um espaço para fazer perguntas, para discutir, e no momento seguinte eu volto a falar então sobre alguns dados mais recentes do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil e na América Latina. Até mais!